Vou te mostrar 6 comandos simples que eu não vejo tantas pessoas falando assim, que vão facilitar a sua jornada aí de projetos 3D, tá? Vamos lá. O primeiro deles é a gente aprender a usar o espelhar. Então, eu vou copiar aqui essa cadeira aqui para fora para mostrar bem. E a gente tem, se você tiver nos softwares aí 2021, aquele botãozinho, botão direito, virar, e a gente tem esse carinha aqui também, que a gente pode usar para espelhar, certo? Mas, se você quiser usar algum comando ou não está sabendo utilizar, você pode selecionar o objeto, entrar aqui no Scale, clicar aqui no lado que você quer espelhar, digitar -1 no teclado e ele vai inverter. Nesse caso, ele mudou de posição, ele foi para o lado. Se eu quiser que ele continue no mesmo lugar sem se mexer, eu vou apertar Scale, apertar Ctrl uma vez, tá vendo que ele selecionou o meio? Vou selecionar um dos pontos e -1, e aí ele vai inverter com ele parado. Isso aqui é muito bacana. Inclusive, antes de eu aprender que esse era o botão aqui de virar o objeto, eu estava usando essa estratégia. Esse comando aqui eu vou falar, mas se você já viu alguma aula minha, as primeiras lá, principalmente do SketchUp, você já vai saber, tá? Então, vamos lá. Se você vir aqui com o botão de selecionar tradicional aqui com o botão esquerdo e dar um clique, você vai selecionar apenas ali a face daquele objeto. Porém, se você dá 2 cliques, você vai selecionar a face e as arestas, certo? E se você tiver um objeto com mais faces e mais arestas, você dá 3 cliques, 1, 2, 3, você vai selecionar tudo que está conectado, tá? Inclusive, se eu tivesse um desenho aqui que está conectado aqui com esse objeto, você dá 3 cliques, ele vai selecionar tudo. Isso aqui facilita 1000% qualquer produção de projetos 3D, tá? Então, isso aí, utiliza esse botãozinho aí na sua vida também. Tá fazendo uma modelagem, e aí você sem querer lá entrou dentro da parede, entrou dentro do objeto, tá um inferno para você conseguir, você não tá conseguindo se achar. O que você pode fazer? Você vai apertar o Shift no teclado e o Z. E aí, ele automaticamente vai sair de qualquer lugar que ele esteja e vai colocar tudo que você tem desenhado no seu 3D na tela. Então, nesse caso aqui, ele ficou até aproximado, porque ele pegou aqui a cadeira, tá vendo? E esse objeto. Quanto mais longe tiver os objetos, né, menorzinho ele vai ficar na tela. Então, por exemplo... Ai, travou de novo. Bom, eu coloquei a cadeira ali mais longe para vocês verem, ó. Vou dar um Shift Z. E aí, tá vendo que ele engloba a cadeira lá e aí fica mais longe. Então, quanto mais longe você tiver objetos no seu desenho, menor ele vai ficar, mas ele vai enquadrar tudo na sua tela. Isso aqui também facilita muito para você, entrou sem querer ali dentro da parede de algum objeto, sim, em vez de você ficar dando zoom, 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 zoom para sair, você pega, dá um Shift Z e já tá tudo certo, tá? Isso aqui facilita bastante. Esse aqui não é um atalho, mas de acordo ali com a última dica que eu vou te dar, ele pode se transformar. Mas eu gosto bastante de uma opção que é o seguinte. Eu quero, por exemplo, isolar somente o sofá e o resto eu quero ocultar. Ao invés de você vir aqui, tipo, sei lá, ficar selecionando aqui tudo, ocultando ou ocultando as etiquetas, você pode selecionar o sofá que você quer manter, apertar com o botão direito, aqui na opção selecionar você vem em inverter seleção. Ele vai selecionar tudo, exceto aquela seleção que você selecionou primeiro, né? E aí você vai botar com o botão direito, você pode ocultar, aí você vai ter só o seu sofazinho. Inclusive a cadeira que estava lá longe também foi ocultada. Isso você pode apagar, pode ocultar, pode criar grupo, pode fazer o que você quiser. Facilita bastante também, tá? Um outro atalho que eu gosto muito, e eu não sei se você não conhece, né? Mas de repente, se eu pego aqui um objeto e entro no mover, que é o M no teclado aí, ele vai movimentar esse objeto, né? Então, vamos supor, quero trazer ele aqui mais para perto. Ok. Mas, se você entrar dentro do mover e apertar o Ctrl no teclado, aí você vai conseguir fazer uma cópia deste objeto. E melhor ainda, se você vir aqui, clicar no M no teclado, Ctrl, você vai fazer uma cópia, certo? Eu posso até colocar uma distância entre a primeira cadeira e a segunda, então 150, por exemplo. Vou dar um Enter e agora acontece a mágica. Eu vou digitar sem mexer em mais nada, asterisco no teclado e quantas vezes eu quero que esse objeto seja copiado, contando com ele mesmo, tá? Então, eu quero, por exemplo, 16 cadeiras. Então, eu vou digitar 16 e ele vai aumentar mais 15 além dessa. Então, ó, 16, ele vai carregar. Eu dei um Enter, né? E ele colocou 15 cadeiras enfileiradas com o mesmo distanciamento. Isso aqui é maravilhoso, tá?
E aí você pode fazer isso com muitas cadeiras ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vou jogar essa aqui para o lado, vou dar uma distância de 350, certo? Dei um primeiro Enter, carregou. Asterístico, e eu vou multiplicar isso daí por 8. Vou dar um Enter. Olha só. Isso aqui é muito legal. Tem muita gente que não conhece essa funcionalidade, dá para usar para muitas coisas, né? Principalmente objetos repetitivos como piso, azulejo, essas coisas, mas dá para usar para muitas coisas. No Inkscape eu uso para fazer iluminação quando precisa de fita de LED ao redor de espelho redondo, por exemplo. Então é muito útil também. A última e talvez a mais importante de todas é que você pode criar os seus próprios atalhos. Então se você vir aqui em janela, vir aqui em preferências, você vai ter esse botãozinho já de atalhos. Você vai procurar a função que você quer. Então, por exemplo, aqui, editar ou ocultar. Sabe quando a gente clica o botão direito e ocultar um objeto? Se eu quiser adicionar um atalho, eu venho aqui, adicionar um atalho, escolho uma letra do teclado que já não está sendo utilizada. Então, por exemplo, Y. Vou apertar aqui no mais e ele vai aparecer aqui, atribuído. Se eu quiser tirar, eu aperto no menos ou redefinir tudo. E eu posso apertar OK. Vou dar um OK. E aí, se eu selecionar aqui um objeto e apertar o Y no teclado, vai ocultar. Então, se eu quiser o de reexibir, eu procuro lá reexibir. Então, por exemplo, Y oculta e G reexibe. Aí você pode configurar do jeito que você quiser. O SketchUp tem essa teoria aí de que ele deixa com poucos comandos justamente para você personalizar da sua forma. E quanto mais comandos você tem que facilitam a sua vida, otimiza muito mais o processo, né? Só não vale exagerar, porque se você exagera, acaba que em vez de te ajudar, te atrapalha, na minha concepção, né? Eu acho que as ferramentas principais, elas têm que ter comando. Se você usa linha, borracha, retângulo, se você fica clicando aqui, eu acho que você perde muito tempo, perde muito tempo do que no teclado. Mas tem muitos comandinhos assim que são menos utilizados que não vejo necessidade de você ficar decorando, tá? Se você usa algum comando que eu não trouxe aqui, que não seja tão óbvio também, que você curte, coloca aqui embaixo nos comentários, vai ajudar os coleguinhas, vai me ajudar também. Eu gosto que a gente troque figurinhas mesmo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu acho que a gente até passou das 6 dicas aí, né, dos 6 comandos, acabei me empolgando aqui um pouco, mas é que eu acho que facilita muito a nossa vida mesmo, tá? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Beijos, até o próximo.